Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitada no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolando no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja comemora, dentro da oitava de Natal, a festa de São João Evangelista. São João, aquele que era o discípulo que Jesus amava. E nós vimos hoje aqui no Evangelho, que está em João, que foi escrito por ele, porque ele é o evangelista e ao mesmo tempo o apóstolo, o capítulo 20, de 2 até o 8, que narra justamente aquele momento importante para a nossa vida de católico. Porque se Jesus não houvesse ressuscitado, se Jesus tivesse apenas morrido, não teria sentido a nossa vida de cristão. O catolicismo não existiria. São Paulo mesmo, lá na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer justamente isso, que se não houvesse ressurreição, nós seríamos as pessoas mais tristes deste mundo. Mas aqui nós nos deparamos com Maria Madalena, que logo após a morte de Jesus na cruz, e aí nós vamos recordar lá na Sexta-feira Santa o que havia acontecido. Jesus morreu, o corpo dele precisava ser levado imediatamente para o túmulo, porque logo após a aparição da primeira estrela durante a noite, já significaria que seria o sábado, e sabemos que Jesus morreu numa sexta-feira, e se a estrela aparecesse, os discípulos ali, Maria Madalena, João, não poderia levar o corpo ia ter que ficar lá na cruz para no dia seguinte ter que levar. Então o que foi que fizeram? Pediram a Pilatos, que Pilatos desse autorização de tirar o corpo. Então eles tiraram o corpo de Jesus, levaram, deixaram lá no túmulo, colocaram a pedra e foram embora. E aí, de madrugada, no primeiro dia da semana, que significa no domingo, Maria Madalena saiu correndo e chegou lá, o túmulo estava aberto e o corpo de Jesus não estava lá. E Maria Madalena entrou no maior desespero, porque na cabeça dela haviam levado o corpo do Senhor, porque eles não lembraram do que Jesus havia dito. Jesus já havia dito por 3 vezes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e ao terceiro dia, sim, eles o matarão, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Essa questão da ressurreição
não estava claro na vida dos apóstolos e na vida de ninguém. Morreu, acabou, não é assim que os ateus falam, os materialistas, aqueles que não creem em Deus, é assim que eles dizem. Morreu, acabou. Mas não é assim, meus irmãos. Não é morreu, acabou. Morreu. A nossa alma vai para a eternidade, é certo que o nosso corpo, ele é colocado no cemitério e vai ficar aqui ainda um tempo, porque nós professamos a nossa fé e dizemos que nós cremos na ressurreição da carne e um dia o nosso corpo irá ressuscitar. Mas a nossa alma, que é imortal, a alma não morre, ela vai ao encontro de Deus. Então não teria sentido, meus irmãos, nós virmos a este mundo para crescer, ou melhor, nascer, crescer, morrer e acabou. Isso se aplica para os animais, para as plantas, os animais irracionais. Mas para nós não. Nós temos uma alma imortal. E essa alma ela é espiritual. E por causa da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso corpo um dia irá ressuscitar. Então a nossa alma vai se unir ao nosso corpo. O nosso corpo irá se unir à nossa alma. E é isso que dá sentido para nós vivermos a vida cristã, para nós vivermos a nossa vida de católico. Você está entendendo? Então, nessa oitava de Natal, a igreja coloca São João, evangelista e apóstolo, com essa passagem também do Evangelho, para que nós possamos entender que aquela criança que está ali, naquele presépio, e que nós anteontem à noite, nós cantamos o Noite Feliz. E como nós cantamos com muita alegria o nascimento dele. E aquela criança é Deus. Ele veio do céu, se tornou homem, assumiu uma carne humana como a nossa, para mostrar para nós que existe a eternidade, que existe o céu para os bons. Entendam isso, o céu para os bons, para aqueles que amaram a Deus, para aqueles que se voltaram para Ele, que viveram uma vida com Ele e viveu somente para Ele. E o inferno para os maus, ou seja, para aqueles que não quiseram saber de Deus, que levaram uma vida errada, irão para esse estado de sofrimento eterno. E tem o estado de alegria eterna. É isso que nós professamos. E é nisso que nós cremos. Senão não teria sentido eu celebrar a missa, não teria sentido eu atender confissões, não teria sentido eu ser sacerdote. Se isso fosse tudo uma mentira, então tudo isso que nós sacerdotes fazemos é um tremendo de um teatro. Mas nós não vivemos no teatro, meus irmãos. Nós não vivemos no teatro. É uma verdade. Então, olhar nesta oitava de Natal para o menino Jesus é crer na ressurreição. Que foi isso que aconteceu com Maria Madalena, olhando para dentro, os dois, Pedro e João, para dentro do túmulo, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, claro, isso aqui foi João, quem ele chegou na frente, ele não entrou, dando permissão para que Pedro entrasse, porque Pedro era o mais velho. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha
estado sobre a cabeça de Jesus, no posto, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Acreditou que realmente Jesus havia ressuscitado. E uma vez que Jesus ressuscitou, significa que um dia nós ressuscitaremos também. Então, meus irmãos, comemorar o Natal do Senhor é justamente crer na ressurreição, crer na vida eterna, é olhar para aquela criança que está ali, aquele bebê, aquele menino, que na verdade é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e que ele veio do céu para nos dar vida eterna. Que coisa maravilhosa! E aí, na primeira leitura de hoje, que é também, aqui já não é mais o Evangelho, é a primeira carta de São João. Veja o que é que o João Evangelista, o apóstolo, que escreveu ainda, além do Evangelho, ainda escreveu 3 cartas. Ele diz assim, caríssimos, porque ele está falando para nós. Isto está no primeiro capítulo, né? Dos versículos 1 até o 4 da primeira carta de São João. Ele diz, caríssimo, ele está falando para mim, está falando para você, o que era desde o princípio, o que nós vimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou e nós a vimos. João está atestando que ele viu Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele conviveu com Jesus. Foram 3 anos de convivência. Você está entendendo? Ele está atestando que não é mentira, que é uma grande verdade. Nós vimos e somos testemunha e a vós anunciamos o quê? A vida eterna. Meus irmãos, quando eu ouço falar da vida eterna, eu fico contagiado. Imagina vivermos num lugar que nunca mais haverá morte. Nós estamos aqui e quantas mortes? Hoje mesmo eu estava em um determinado lugar, em São José dos Campos, e um homem me viu, né? Ele veio, nossa, é o Padre José Augusto e tal, aquelas coisas, quando as pessoas veem nós que somos da Canção Nova. Aí pediu para tirar uma foto. E ele estava falando para mim que uma amiga dele se encontrava numa situação de muita tristeza, porque havia morrido 3 pessoas assim na família dela, em momentos diferenciados, mas um atrás do outro, e ela estava muito triste com isso. E ele disse, eu não sabia o que falar para ela naquele momento. Aí eu disse para ele o seguinte: se você perguntasse para ela e dissesse assim, olha, se Jesus chegasse aqui agora, que é uma coisa que eu sempre relembro quando se fala de morte, nos enterros, nas exéquias, eu sempre costumo falar isso para as pessoas. Se Jesus aparecesse aqui agora e dissesse para você, para os parentes ali, qualquer pedido que você fizer, eu realizarei. Claro, num velório, ou diante de uma pessoa que está triste pela morte de alguém, é claro que a pessoa iria dizer, traga esse parente meu de volta. Isso aí eu falando pro rapaz, o que ele poderia ter falado também com essa pessoa. Aí eu disse, o que você acha que Jesus iria dizer? Jesus iria dizer bem assim, olha, esse pedido que vocês estão pedindo, estão fazendo, eu tenho que perguntar para a pessoa se ela quer vir ou não. Se ela quer voltar
para a terra, para viver nesse mundo, viver os sofrimentos que já passou e ter outros sofrimentos e assim por diante, né? Eu vou perguntar para ela. Aí a pergunta é: o que você acha? A pessoa iria dizer o quê? O que é que o falecido iria dizer? Claro que ele ia dizer: Jesus, aqui é bom demais. Encontrei a plenitude da felicidade. Diz para eles que eu não quero voltar mais não. Diz para eles sim que eu quero que eles venham para cá, porque para lá nunca mais eu quero ir. E é isso que João está dizendo. Somos testemunha e a voz anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai, que se tornou visível para nós. Então, nós estamos anunciando aquele menino, como nós estamos no tempo de Natal, esse menino é Jesus. Ele é Deus, é Ele que nos dá de presente a vida eterna. Ele veio para nos dar essa vida eterna. E isso, para mim, enche o meu coração de desejo de eternidade. Aí depois eu falei para esse rapaz, eu disse para ele: olha, a minha preocupação agora não é com quem foi, a minha preocupação é quem está aqui e como essa pessoa poderia estar. Aí eu disse para ele: conversa com ela e diga assim para ela: olha, você realmente quer um dia se encontrar com esses parentes seus? Vamos supor que eles estejam no céu. Mas se você leva esta vida que você está, porque era uma pessoa de caminhada, abandonou a Deus, não quer saber de Deus mais. Então se Jesus a chama, porque Jesus vai chamar, na condição que ela está, ela irá para a vida eterna, sim, mas não com Deus, porque se afastou, porque está longe. Então esse menino que nasceu, ele veio nos anunciar: há uma vida eterna comigo. Caprichem, levem uma vida de santidade. Nos voltemos, meus irmãos, para o menino Jesus e peçamos a Ele a graça da santidade, a graça de um dia nós contemplarmos a face de Deus, de um dia nós estarmos com Deus, porque se não for assim, não tem finalidade nenhuma nós vivermos neste mundo. Viver neste mundo apenas para nascer, crescer, ter uma profissão e depois morrer e tudo acabou? Não, meus irmãos. Precisamos desejar muito mais, muito mais. E o que precisamos desejar é a eternidade, é a vida eterna com Deus. Ele veio nos dar a vida eterna. Maria Madalena, João, Pedro, quando chegam lá, eles se encontram com quem? Com o ressuscitado. Claro que João e Pedro, eles só encontraram o túmulo vazio. Depois é que Jesus vai lá no cenáculo e se encontra com eles. Mas Maria Madalena, ela viu Jesus. E Jesus disse para ela: vai anunciar aos seus irmãos. Vai dizer para eles que eles precisam ir lá para Galiléia para nós nos encontrarmos. E Maria Madalena foi correndo e falou para eles: eu vi o Senhor. E ela vendo o Senhor, nos dá essa expectativa de um dia nós contemplarmos a face do Senhor. Viver o Natal é viver também, meus irmãos, este grande momento, esse momento de vida eterna. Um dia, com a graça de Deus, todos nós estaremos na glória, contemplando, vivendo a felicidade que Deus preparou para todos nós. Feliz Natal para você!
Quando nós dizemos Feliz Natal, está englobando todas essas coisas, meus irmãos. Tudo isso está englobado. O nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, o seu nascimento, a sua morte, a ressurreição, a vida eterna para nós. Que maravilha! Feliz Natal! Vamos levar essa vida segundo o coração de Deus, porque, como João diz na primeira leitura hoje, nós contemplamos a vida eterna. Eles contemplaram o nosso Senhor e um dia, com a graça de Deus, nós também haveremos de contemplar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, no dia de São João Evangelista e Apóstolo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal!